que a Terra é meio tortinha? Porque tem esse ângulo aqui. De quanto é que é esse ângulo, professor? De aproximadamente 23 graus. Então, esse ângulo é de aproximadamente 23 graus. Então, a Terra ela não é retinha, não. Ela é redonda, né? Mas não é retinha, é achatadinha nos polos e ela é meio, né, não fica em pezinha, né? Ela fica meio que deitada devido ao ângulo de 23 graus. Tá ok? Então, o que a gente pode ver? Tem uma parte escura e tem uma parte clara. A parte escura, né? E aqui é a parte clara. A parte escura é a noite, porque a luz do sol não está conseguindo chegar. E a parte clara é o dia, em que a luz do sol está conseguindo chegar. Então, o dia é quando essa luz do sol está conseguindo chegar, que é tudo isso aqui, ó. E a noite é isso aqui, pá, 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 que é onde a luz do sol não está conseguindo chegar. Então, olha aqui, ó. Eixo imaginário da Terra é o quê? É o período, é como a Terra está girando, né? Vapo. A Terra está girando assim. Então, tem uma parte que não está sendo iluminada, que é a noite. E essa parte que está sendo iluminada é o dia. Então, quem define isso é um movimento chamado de rotação. Né? Então, a gente chama de dia, né, o período em que a Terra é iluminada pelo Sol. E de noite, o período em que a Terra não é iluminada. Né? Então, dia, o que é o dia, professor? É o período em que a Terra é iluminada pelo Sol. E a noite é o período que não é iluminada. Tá ok? E por que acontece isso? Em virtude do ângulo de inclinação da Terra, né? Que dá aí as diferenças para a gente do que é iluminado e do que é não iluminado. Tá ok? Fenômeno do sol da meia-noite já foi falado. Ele acontece somente no verão. Acontece nos polos terrestres, né? E é quando o Sol resolve aparecer exatamente à meia-noite nesses polos da Terra. E por que isso acontece, professor? Devido ao ângulo de inclinação, né? E do eixo de rotação aí da Terra. Tá ok? Movimento de translação, professor. O que é o movimento de translação? Movimento de translação é aquele movimento, né? E aí eu ponho aqui o conceito. Movimento de translação simplesmente é o movimento em que a Terra gira em torno do Sol. Então, o movimento em que a Terra gira em torno do Sol é chamado de movimento de translação. O movimento de translação, ele dura, né? O tempo, né? Tempo de duração. Quanto é que dura, então, professor? Esse movimento, o tempo de duração, então, é de aproximadamente 365 dias e 6 horas. Mas, professor, 365 dias, eu estou me lembrando que é o nosso calendário, né? O ano terrestre dura 365 dias. Isso, mas de cada 4 em 4 anos, a gente pega essas 6 horinhas aí que fica sobrando todo ano e junta lá no mês de fevereiro e cria o dia 29 de fevereiro, né? O que a gente chama de ano bissexto. Então, o que é o movimento de translação? É o movimento, né, em que a Terra realiza em torno do Sol, né? É o movimento que a Terra se movimenta ao redor do Sol, como mostra a figura aqui, né? Movimento em que a Terra está girando ao redor do Sol é o que a gente chama de movimento de translação. Então, ele tem uma velocidade. A Terra ela se movimenta a uma velocidade, né? Que é de aproximadamente aí 108 mil quilômetros em uma hora. É como se a gente, né, saísse do Brasil e conseguisse chegar até o Japão em 10 minutos. Olha que loucura, né? Olha que loucura aí. É como se a gente estivesse aqui no Brasil, eu vou para o Japão.
pegasse um avião super potente e conseguisse chegar lá 10 minutos, né? Em 10 minutos. A gente sabe que para ir para o Japão demora um tempão, né? Ou então é como se a gente fosse de São Paulo para Brasília em 1 minuto, né? Tem noção que é conseguir se deslocar de um estado para outro em 1 minuto? É muito rápido, né? Então aí o movimento, a velocidade do movimento de translação é muito rápida. Professor, por que a gente não sente? Porque lembra que o planeta Terra, né, ele tem uma massa. Então, o que deixa ele um pouquinho pesadinho. Então, embora essa velocidade seja grande, né, ela é grande para a gente. Mas para o planeta Terra, né, ela não é tão grande assim, porque ele é pesado, então ele demora um pouquinho mais para conseguir se movimentar. Então, durante, né, o percurso de afastamento, a gente tem aí, né, os dois astros, né, a Terra e o Sol. Então, esse movimento em que a Terra está girando ao redor do Sol é o que a gente chama de translação. Professor, a translação é importante para a gente? É, porque ela define uma coisa bem bacana. O movimento de translação, ele é muito bacana para a gente. Por quê, professor? Porque ele define as estações do ano. Então, aí, professor, você está dizendo então que o movimento de translação define as estações do ano? Sim, o movimento de translação define as nossas estações do ano. Ah, é, professor? Então, define as estações do ano? Definem. Então, por exemplo, o senhor está dizendo que a translação define para a gente, então, primavera, outono, verão e inverno? Sim. Então, se eu perguntar na hora da prova, qual é o movimento que define estações do ano? Qual é, professor? Movimento de translação. E quem define se é dia ou é noite na Terra? É o movimento chamado de rotação. Tá ok? Então, aí, no total, o movimento de translação, né? Ele tem em torno, aí, em média, de 365 dias e algumas horas, né? Cerca de 6 horas, para dizer exatamente, né? Cerca de 6 horas. Tá ok? Então, por que acontece diferentes estações do ano, professor? Devido novamente à inclinação do planeta Terra. Por causa, de novo, do ângulo de 23 graus. Então, o que acontece? É somada, né, essa inclinação com o movimento de translação e a gente divide, então, as estações do ano em 4. O que a gente chama de primavera, né, que é o florescer, né, de algumas espécies de plantas. O verão, né? O verão, que aí a gente tem bastante incidência de luz do sol, né? O outono, segundo o Sandy Júnior, a dupla Sandy Júnior, que diz que as folhas sempre caem, né? E caem mesmo. Ah, professor, essa piada é muito... Então, vamos lá. E o inverno, né? Que é marcado pelas chuvas intensas. Então, quem define estações do ano é o movimento de translação, somado à inclinação da Terra. Então, por que a Terra é meio tortinha, professor? Para a gente ter uma incidência aí de luz, né? Então, para uma mesma época do ano, né? Ah, professor, e por que nas regiões que são próximas ao Equador, a gente não consegue diferenciar tanto a gente não consegue ter primavera e outono, só consegue ter verão e inverno. Na Amazônia, por exemplo, só consegue ter verão e inverno. Mas aí tá ligado, além das estações do ano, a questão da quantidade, né, de espécies de plantas, né, que geram água para a atmosfera, e tem outras coisas a mais, falando biologicamente, né, envolvidas. Tá ok? Então, quem define estações do ano é esse movimento, né, chamado de movimento de translação. Ah, e a gente tem um fenômeno que eu não posso deixar de concluir aí para essa aula, que é a questão dos solstícios e dos equinócios. Então, nos solstícios, né? O que é o solstício, professor?
Solstício é basicamente um evento, né? Solstício é basicamente um evento que define, né? O solstício, ele basicamente define o inverno e o verão, né? Como estações climáticas. E o equinócio, professor? O equinócio, ele define a primavera e o outono. E como é que ocorre, então, professor, primavera e outono? Quando os dias forem iguais. E a gente vai já discutir isso, tá bom? E quando é que ocorre, então, professor? O verão e inverno, quando eu tenho a diferença na hora do dia. Então, o senhor está me dizendo que solstício é uma coisa e equinócio é outra. Sim, claramente sim, né? Solstício é uma coisa e equinócio é outra diferente. Então, ó, os dias que marcam o início do verão e do inverno são chamados de solstícios. Então, quem define verão e inverno é o que a gente chama de solstício, né? Que define o verão e o inverno. E tem diferença das horas do dia, né? Então, o solstício de verão, ele ocorre no dia mais longo, né? Solstício de verão, dia mais longo. Qual é o dia mais longo, professor? É quando eu tenho o solstício de verão, né? E quando é o solstício de verão? É quando a luz solar é mais longa, né? Geralmente no dia 21 de dezembro. Eu tenho aí o solstício chamado de solstício de verão. Dia 21 de dezembro. E o solstício de inverno, professor, é a noite mais longa que a gente tem, que é aproximadamente no dia 21 de junho. Então, e o dia em que ocorre o solstício de verão no hemisfério sul, acontece, né, o solstício de inverno no outro, e assim sucessivamente. Por que que acontece isso? Porque a Terra é dividida em 2 hemisférios, né? Corta aí, pensa que a Terra é uma laranja. Estou cortando a laranja ao meio. Cortei, pensa aí na Terra, né? Cortei a laranja no meio. Cortei essa laranja aqui no meio, que é a linha do Equador. Então, a gente tem 2 hemisférios, né? O hemisfério norte e o hemisfério sul. Então, quando é verão aqui, é inverno aqui. E quando é inverno aqui, é verão aqui. Isso que o texto está querendo dizer para a gente. Tá ok? Então, solstício. Primavera define primavera e outono. Os dias são iguais, né? As horas do dia são iguais. E equinócio, na verdade, desculpe aí. Solstício. Solstício define inverno e verão. Tem diferença na hora do dia. E o equinócio, equi vem de igual, né? Equivalente. Então, o equinócio diz que os dias são equivalentes, tá ok? Ou seja, os dias são iguais e define primavera e outono. Então, quem define verão e inverno? Solstício. Quem define primavera e outono? Equinócio. Professor, então o que é o ano bissexto? O ano bissexto, basicamente, o que é o ano bissexto? É que a cada 4 anos, né, ano bissexto, é a soma das 6 horas não contabilizadas a cada 4 anos. E é adicionada aonde, professor? Lá no mês de fevereiro. Então, ano bissexto, a gente soma as 6 horas que falta, né? A gente só considera, na verdade, 365 dias o ano, né? Devido a esse calendário aí, com influência greco-romana. Então, a gente considera aproximadamente 20 não. A
A gente considera 365 dias.